Sejam todos muito bem-vindos à ferramenta GreekScore, uma plataforma que te mostra em tempo real o fluxo das opções nos ativos QQQ e SPY e os ativos subsequentes Nasdaq e S&P, ambos futuros. O nosso operacional é 100% baseado nessa ferramenta utilizando Options Flow, ou seja, o fluxo das opções no mercado institucional. Existe um grande player no mercado que é o Market Maker. O Market Maker ele precisa redear as suas posições. O mercado de futuros é muito menor do que o mercado de opções. E no mercado de opções que os grandes market makers tomam de fato a posição contrária de onde o mercado está indo e então eles fazem o hedge no ativo subjacente, que seria Nasdaq e S&P. Por isso que a gente opera baseado nisso. É uma ferramenta que vai te dar uma leitura incrível e você vai começar a entender tudo sobre ela agora. Muito bem, primeiro de tudo você precisa saber que é uma ferramenta web, então você não precisa baixar, não precisa fazer nada no seu computador. Ao você fazer a sua inscrição na GreekScore, você vai ter acesso aqui a esse cantinho onde tem a plataforma. Clicou em plataforma, já vai abrir para você a ferramenta onde você vai poder escolher se você quer o chart do QQQ ou do SPY. E também é muito legal que se você clicar aqui em cima na aba e dar um duplicar, você consegue abrir duas vezes a ferramenta, duplicar ela. Dessa maneira você consegue deixar de um lado o QQQ e do outro lado o SPY, que é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Você vai perceber que desse lado aqui eu tenho o QQQ, desse lado aqui eu tenho o SPY. Assim eu consigo ficar com os dois gráficos abertos na tela e poder entender tudo que está acontecendo e rolando aqui no mercado. Bom, a Greeks ela tem algumas nuances, ela tem aqui algumas ferramentas que são tanto a parte de Open Interest, também a parte de fluxo real em real time e também a parte do Options Map. Então eu vou dividir aqui em três partes para que você possa começar a entender o funcionamento da Greeks. Então vamos lá, começando pelo Open Interest. O que é o Open Interest? São aqui no caso as opções que têm contratos em abertos. Dentro do mercado de opções, a gente tem as opções 0 DTE que vão vencer hoje. O Open Interest, ele calcula todas as opções que estão em aberto. Então tem muita ferramenta no mercado que só te mostra isso. Literalmente, ela só vai te mostrar o Open Interest. Vai te mostrar o Gama, vai te mostrar o Delta, vai te mostrar o Charm. Algumas vão te mostrar o Vana, o Theta, algumas outras gregas variáveis que não tem tanto fluxo, não tem tanto impacto no operacional. Então aqui a gente preferiu deixar listado para vocês as três que mais têm impacto, que são Gama, Delta e Charm. Essas três gregas que tem dentro da Greeks fazem parte do Open Interest, que são as mais relevantes. Então você vai perceber que o gráfico aqui, ele automaticamente já plota o Gamma Wall verde, que é um Gamma Wall de compra, o Gamma Wall vermelho, que é um Gamma Wall de venda, e o Flip Zone. Eu vou começar explicando para vocês um pouco sobre a ferramenta e eu já entro em mais detalhes aqui. Nessa lupinha, você consegue escolher qual ativo você quer colocar. Se você quer o QQQ ou o SPY, ou se você quer o NQ e o ES. Aqui a gente já tem ela convertido. Ah, Rafa, eu não tenho esse negócio de QQQ, eu prefiro já deixar tudo convertido para Nasdaq, que você pode clicar aqui e deixar em NQ, ele já vai te mostrar o fluxo da Nasdaq, ok? Eu prefiro deixar QQQ e SPY porque na minha cabeça já funciona assim há muito tempo e é assim que eu prefiro olhar. Eu olho o QQQ, eu sei que é Nasdaq, eu olho o SPY, eu sei que é S&P 500. Primeiro de tudo, você vai colocar de um lado o SPY, do outro lado o QQQ. Então você vai vir aqui, coloca SPY. Vai vir aqui, coloca QQQ. Mesma coisa aqui, coloca SPY, coloca aqui QQQ. Para você ter sempre um combinho de duas. SPY, QQQ, SPY, QQQ, SPY e QQQ. Aqui então eu tenho essas setinhas que é onde eu vou escolher qual é a grega que eu quero colocar aqui. Nesse caso eu vou colocar o Gama. Gamma Exposure do SPY, Gamma Exposure do QQQ. Nesse caso aqui eu vou colocar o Delta. Delta Exposure do SPY, Delta Exposure do QQQ. E desse outro lado aqui em cima, eu vou colocar o Charm do SPY e o Charm do QQQ, tá? Nesse primeiro momento nós vamos ignorar essa barra lateral direita e vamos focar somente nessa parte da tela aqui, que é onde está o que eu quero passar para vocês nessa aula. Então,
Primeiro de tudo, gama, né? Regiões de gama. Muita gente já conhece, mas não custa nada eu falar e explicar como funciona. O gama, ele literalmente, as maiores barras do gama, literalmente mostram e funciona como alvo magnético. Olha só como o mercado trabalhou entre as duas regiões gamas no dia de hoje, ó. Perceba que aqui onde começam os candles coloridos que começou o dia de hoje. Então, ele veio, testou o Gamma Wall aqui embaixo, subiu, testou o Gamma Wall aqui em cima e o mercado ficou completamente travado. Tem muita gente que só opera assim, baseado nisso aqui. Quando chega num Gamma Wall de baixa, compra, quando chega num Gamma Wall de alta, vende. Na verdade, operar assim está muito longe de ser um operacional institucional de verdade e muito longe de ser um operacional que vai te deixar bem financeiramente. É óbvio, são regiões de muito interesse. Quando o mercado está lateralizado, como hoje, vai funcionar muito bem, mas tem vários dias que o mercado atropela a região de Gamma Wall e você precisa aprender a ler o fluxo para isso, que é o que eu vou falar para vocês mais para frente. Muito bem, então aqui a gente tem as regiões de Gama. Você vai perceber que o histograma ele funciona como? A linha pontilhada é onde mostra onde o preço está neste exato momento. E ela se movimenta da esquerda para a direita. Ela se movimenta nesse formato. A gente está acostumado a movimentar de baixo para cima, de cima para baixo. Aqui nesse caso é ao contrário. Então, quando o preço está indo para a esquerda, ele está caindo. Quando o preço está indo para a direita, ele está subindo. É como você pegasse o gráfico que está assim e deitasse ele. E aí aqui você vai ver que dessa região dos 750 para cima, a gente tem gama positivo. Dos 749 para baixo, a gente tem gama negativo, ok? Por quê? Porque a barra me mostra. Como que eu sei se está positivo ou negativo? Aqui a linha do zero, para cima é positivo, para baixo é negativo. Mesma coisa aqui o gama do QQQ. E mesma coisa nós vamos ter nos outros ativos. Então, eu deixo aqui gama dos dois ativos, delta dos dois ativos. Cara, delta positivo, o que significa isso? Delta positivo, nós estamos literalmente falando do motor direcional. Se o delta está positivo, é porque o market maker tem que comprar para redear as suas posições. Então, um delta positivo é um mercado mais equalizado. Não necessariamente ele é um mercado de alta forte, mas ele é um mercado com tendência de segurar as quedas. Quando vier uma queda, ele vai segurar, ele vai se proteger. É a mesma coisa exatamente que aconteceu hoje. Ó. Se você pegar aqui no dia de hoje, ele tentou cair, voltou, tentou cair, voltou. Toda vez que ele tenta cair, o mercado volta a subir, buscando sempre rodear o Gamma Wall de alta aqui em cima. Tá bom? Então o delta é o motor direcional. O gama, ele é a aceleração do delta. Então nesse caso aqui a gente tem delta positivo com gama positivo. Isso é um mercado equalizado, é um mercado sem muita volatilidade, é um mercado um pouco mais, digamos que neutro. Não é aquele mercado de porrada. E aí eu vou dar uma característica, vou explicar para vocês uma questão importante aqui. Quando você tem o mercado em gama negativo, o market maker, que é a base de toda a leitura do nosso operacional, ele não gosta de gama negativo. Porque em gama negativo, o market maker tem que gastar muito mais lote para poder fazer o hedge das suas operações. Imagina que se o mercado está caindo, o market maker no QQQ está comprando. O mercado está caindo, o market maker está comprando, porque essa é a função dele, ele tem que redear as suas posições. Enquanto o market maker está comprando e o mercado está caindo, ele tem que vender Nasdaq para fazer o hedge do que ele está abrindo no QQQ. Então olha que interessante, ele compra QQQ e vende Nasdaq para redear, porque o que ele ganha é o spread, ele fica no 0 a 0, mas ele ganha entre o spread da compra e da venda. E você concorda comigo que quando o mercado começa a despencar, é tudo muito mais rápido, mais volátil, entra aquele pânico ativado? Pois é, esse pânico o market maker não gosta. Então sempre que a gente tiver uma região de flip zone, que aí entra a explicação, o que é o flip zone? É a região que o gama muda de positivo para negativo. Então do flip zone para cima, nós temos gama comprador, do flip zone para baixo nós temos gama vendedor, tá? Então essa região é uma região muito difícil de passar, você vai perceber que hoje bateu uma vez lá, bateu duas vezes lá e o mercado não rompeu. Era uma região muito forte, uma região bem interessante para trabalhar comprado, porque você tinha o flip zone junto com um gamma wall de venda, uma put wall aqui embaixo. Então o mercado literalmente caiu, bateu aqui, segurou e voltou, não rompeu essa região, tá bom? Então o delta é o motor direcional do dia e o gama é a aceleração do delta. E nós temos aqui o charme, tá? O charme ele funciona muito bem com strikes. O que eu olho do charme? Eu só olho as maiores barras de compra e de venda. Essa barra grandona aqui vermelha é um alvo se o mercado virar vendido e essa barra grandona aqui de compra
é um alvo no caso do mercado comprado. A mesma coisa no QQQ, alvo de venda, alvo de compra. Um fator importante é o Charme, ele nem sempre atinge o alvo no mesmo dia. O Charme ele é um pouco mais lento. Muitas vezes você vai ter esse mercado vindo testar esse 56, né? Hoje no caso, ó, o SPY está no 752. Para ele vir no 56, ele teria que vir aqui em cima. Eu não sei se tem força para vir hoje, porque está na parte da tarde, o mercado para vir aqui hoje é bem complicado, bem difícil de acontecer isso. Então, muitas vezes ele atinge o alvo em 1 ou 2 dias, mas ele está aqui porque tem bastante gente que gosta de utilizá-lo. Hoje eu uso muito pouco no meu operacional, mas ele está aqui como uma ferramenta útil para vocês. Então, você vai perceber que eu configuro do meu lado esquerdo. Lembra que eu tinha duas telas da Grix, uma do lado esquerdo, uma do lado direito? Do lado direito, que é esse cara aqui, eu tenho tudo que está no Open Interest, tudo que está com contrato em aberto. Então eu tenho o Gamma Exposure, eu tenho o Delta Exposure e eu tenho o Charme. No gráfico eu tenho as regiões de Gamma Wall plotadas e a região de Flip Zone plotada também. Tá? Tudo que você vai utilizar, tudo que você precisa saber sobre Open Interest na GreekScore está desse lado da tela aqui, no caso da minha configuração. Um fator importante, essa configuração que você fizer aqui, qual que você vai deixar, SPY, QQQ, NQ ou ES, colocar aqui o ativo, quando você fechar a plataforma e abrir de novo, ela vai ficar salva, não precisa salvar a configuração, tá bom? Então, uma vez que você configurou, fechou a ferramenta, abriu de novo, ela vai estar salva do jeito que você deixou. Obviamente, se você abrir em outro computador, não. Em outro computador, ela vai estar ou bagunçada, como você nunca mexeu. Se você salvar em outro computador, também vai ficar salvo naquele computador. Mostrando mais uma ferramenta aqui para vocês, a calculadora, que é esse botãozinho aqui. A calculadora é para você que quer saber exatamente onde está o Gamma Wall, sem precisar ficar mexendo aqui. Vamos supor que você está operando o S&P 500 futuros e você sabe que tem um Gamma Wall no SPY no 753. Você vem aqui, clica em SPY, coloca o 753, ele vai te dar certinho qual é o preço no ES, 7.600. Então você sabe que se chegar no 7.600 no S&P 500 futuros, já você sabe que chegou também no Gamma Wall aqui. Caso você queira usar essa calculadora, está aqui disponível tanto do QQQ quanto do SPY. Você vai colocar sempre o preço do ativo e aqui embaixo ele vai mostrar o ativo subjacente, qual que é o preço convertido. Aqui em cima você tem uma função chart. Se você quiser tirar tudo da tela e deixar só o chart, só o gráfico, você também consegue. Ó. Então essa ferramenta é para quem quer deixar o gráfico de maneira maior, entendendo um pouco mais a parte do contexto da coloração dos candles, que eu não vou falar nesse vídeo. No próximo vídeo você vai entender como funciona a coloração dos candles. Por que nós temos candle preto, branco ou verde e vermelho? O que significa cada um deles? Eu vou explicar já para vocês no próximo vídeo. Aqui você também tem o botão moderado e agressivo para você escolher. Você vai perceber que se você colocar no moderado, a coloração dos candles vai ficar, ó, no caso de hoje, 0, né? Um candlezinho verde aqui, o resto todos os candles preto e branco, porque não teve um dia muito lateral, um dia de pouquíssimo fluxo nos mercados. Nesse botãozinho aqui você vai ter a sua conta, né? A sua conta para deslogar e tudo mais, e aqui se estamos ao vivo. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo tenha mudado algumas coisas. Por exemplo, o Options Map, que é esse cara aqui, eu quero colocar um botão maior aqui em cima, mais destaque, tá? E pode ser que mude alguma coisa em outra, mas vai estar 100% intuitivo. Então, dentro da ferramenta da GreekScore, o que nós temos de Open Interest está aqui. Está exatamente aqui. Tudo isso que eu falei para vocês é voltado para o Open Interest. Mas, Rafa, o que são essas outras ferramentas que tem aí, ó? Smart Delta, Volume at Price, Sigma, RU Index, isso tudo eu falo para vocês na próxima aula. Vejo vocês lá.